Político no Brasil é um inútil? Pior do que isso, caro, ineficiente e gastador? Para que tantos assessores? Precisamos repensar o Brasil. Como vai? No ar, mais um vídeo. O título e o assunto do vídeo são fortes, não é mesmo? Político no Brasil é um inútil? É ainda pior do que isso? Caro, ineficiente e gastador? Para que tantos assessores? Título grande, mesmo assim, bem menor do que o problema que temos: alimentar e sustentar a classe política do Brasil. Mas, antes que algum político comece atacando ou mesmo alegando defesa do que vou falar a seguir, espere e veja o vídeo A Utilidade da Política e das Pessoas Públicas. Mesmo que passemos raiva, penso que devemos discutir a fundo os problemas do nosso país. Criticar a eficiência ou a falta dela, ou seja, criticar a ineficiência, bem como criticar os gastos na política, são temas fundamentais em um país que quer dar certo. Discutir esse assunto no Brasil é difícil e bem complexo, especialmente em um contexto no qual o povo pouco se interessa por discussões profundas. No Brasil, todos reclamam das desigualdades sociais e das poucas oportunidades. Mas o que cada um tem feito para melhorar esse cenário? Neste vídeo vamos abordar desafios institucionais, desafios governamentais e pontos que devem ser repensados por nós brasileiros. Seria bom podermos discutir e falar a respeito de assuntos mais agradáveis, mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Temos e precisamos falar sobre o político brasileiro, sobre sua utilidade e sobre sua quase inutilidade em muitos aspectos. O político no Brasil é caro, ineficiente, gastador e esbanja sem dó os recursos públicos. Fico imaginando para que tantos assessores, tantas verbas de gabinetes e tantos auxílios, paletó e gravata, mudança e moradia, aposentadorias vantajosas, muitas vezes com pouco tempo de trabalho, etc, etc e etc. O político no Brasil tem feito o seu papel, tem cumprido a tarefa de trabalhar pelo povo, de honrar os votos e o recebimento de altas verbas de gabinete, além de honrar os bons salários. A política no Brasil tem salvação? Digo salvação sem exagero, pois a coisa está feia. Caso você não saiba, os políticos e órgãos públicos quase sempre dependem de assessores para lidar com demandas técnicas, como advogados, engenheiros, contadores, economistas, dentre vários outros, para análise de projetos de lei, obras, orçamentos, comunicação com a sociedade, questões jurídicas e todas as outras demandas. Um parlamentar, de forma justa, precisa de equipes para acompanhar múltiplas áreas como saúde, segurança, educação, infraestrutura e diversas outras. Porém, existem críticas válidas sobre o excesso de cargos comissionados, ou seja, de não concursados, que podem ser usados para favorecimento político e trocas de favores, algo que precisa ser combatido com transparência e regulamentação. Tem dúvida de que isso acontece? Olha, no final das contas, é preciso concluir que a estrutura política e a necessidade de tantos assessores devem ser revistas. Quando garoto, eu li a respeito da Revolução Francesa. Não conseguia entender por que existiam aqueles nobres em meio a tantos miseráveis e me perguntava: por que ninguém fazia nada? Não tomava o poder? Não acabava com todas aquelas mazelas e injustiças? Hoje, vendo a situação do Brasil, entendo como as classes desfavorecidas da França se sentiam. Dentre vários sentimentos de injustiça, percebo que sentiam também muita impotência, pois no Brasil, nós também não conseguimos mudar esse cenário de corrupção, de muito dinheiro escorrendo pelo ralo, em um país com tantas riquezas mal utilizadas e com tanto dinheiro mal aplicado. O Brasil tem um dos sistemas políticos mais caros do mundo, com alto custo de campanhas, salários elevados para cargos públicos e estruturas muitas vezes inchadas. Isso gera frustração, especialmente quando serviços públicos básicos como saúde, segurança e educação são precários.
Parte disso está ligado a um modelo político que prioriza interesses particulares em vez de coletivos, algo que só muda com reformas estruturais e pressão social. Para piorar, além da ineficiência, temos um outro grande problema no Brasil: a corrupção. A percepção de ineficiência está muitas vezes associada à falta de fiscalização, má gestão de recursos ou desvios de verba. Embora haja políticos comprometidos, casos de corrupção ou desperdício mancham a imagem de todos os outros políticos. Órgãos como o Tribunal de Contas da União, TCU, e o Ministério Público existem para coibir esses abusos, mas a efetividade depende de vontade política e participação popular. Aqui está a chave ou uma das soluções do problema, talvez a principal: participação popular. Mais uma vez sou obrigado a dizer, há muitas coisas erradas que não estão certas, ou falando na linguagem do povo, tem muita coisa errada que não está certa. Podemos melhorar tudo isso? Sim, claro, vejamos alguns exemplos. Em primeiro lugar, transparência. Acompanhar portais como o Portal da Transparência do próprio Governo Federal do Brasil, também disponível em estados e municípios, ou iniciativas como Operação Serenata de Amor, que usa dados públicos para fiscalizar gastos. A Operação Serenata de Amor é um projeto que analisa gastos públicos no Brasil. O projeto é mantido por uma campanha de financiamento coletivo recorrente e veio em sequência de grandes escândalos de desvio de fundos públicos no Brasil, como o escândalo do Mensalão e que foi revelado pela Operação Lava Jato. Em segundo lugar, participação do povo, a participação cidadã. O povo precisa reagir, precisa acordar do sono eterno, com campanhas e muito barulho se precisar. O povo precisa pressionar por leis como a ficha limpa, apoiar candidaturas alinhadas com o interesse público e exigir participação em conselhos municipais. Os políticos no Brasil estão muito mansos e ineficientes. Se coçar, muitos até dormem. Precisamos substituir essa classe política acomodada. Em terceiro lugar, reforma política. Devemos lutar pela redução do número de cargos comissionados, rever ou melhorar o financiamento público de campanhas. Deve haver uma urgente diminuição dos gastos na esfera política, mais administração e planejamento, menos politicagem. Em quarto lugar, promessas de políticos. O povo precisa conferir e exigir o cumprimento de promessas, especialmente feitas em épocas de campanhas políticas. Em quinto lugar, voto obrigatório. O voto não pode ser obrigatório. Já passamos dessa fase de voto obrigatório. Por quê? Voto obrigatório é presa fácil para político. O político deve e precisa lutar, fazer por merecer o nosso voto. O fim do voto obrigatório também deve ser discutido. Aliás, a questão do voto obrigatório é tema de um dos vídeos deste canal. Em sexto lugar, governos com planejamentos a longo prazo. Já notaram que no Brasil não há continuidade, não há planejamento a longo prazo? Bem diferente disso. Em cada administração, novos projetos e processos de apagar os rastros do governo anterior. Resumindo, a política brasileira tem vários problemas graves, mas também é um reflexo do povo, da sociedade em geral. Para mudar, além de críticas, deve haver interesse e engajamento do povo para exigir ética, eficiência, organização e priorização do bem comum. Eu estou fazendo e vou continuar fazendo a minha parte. E você, o que pensa a respeito? Devemos aprofundar algum ponto específico? Pretende fazer algo ou vai deixar do jeito que está? Dê sua opinião, contra ou a favor, enriquecendo nossas discussões. Também peço que clique em se inscrever neste canal para ser avisado de novos vídeos e de novas discussões, contribuindo para o nosso crescimento e divulgação. Para curtir, comentar e para se inscrever no canal,
clique aqui embaixo ou do lado ou onde estiver aparecendo aí para você. Vamos à luta! E não esqueça de semear e distribuir o bem. Obrigado e até o próximo vídeo.